Glória a Deus. Na verdade, a bênção é minha, o privilégio é meu. Afinal de contas, uma pessoa falha, cheia de defeitos, ter a oportunidade de falar da palavra de Deus, isso para mim é um privilégio imensurável. Mas como o tempo vai adiantado, vamos então direto para a palavra. Livro de Lucas, capítulo 19, o verso 1. Estão me ouvindo aí direitinho? Lucas 19, o verso 1. É uma história que eu acredito que todo cristão conheça. Certa vez, um traficante ia passando em frente à igreja e a irmã, quando viu, disse: Entre aqui, venha assistir o culto. Isso foi lá no Rio de Janeiro. Ela não sabia que ele era um traficante, ela não sabia que ele estava com a doença e estava em estado terminal. E ele, não tendo o que fazer, entrou. Sentou lá, a programação foi acontecendo, os louvores, e ele, impaciente, resolveu ir embora. Quando ia se levantando do banco, o mensageiro assumiu o microfone e disse: Hoje vamos falar da vida de Zaqueu. E aquele homem, o nome dele era Rogério, disse assim: Opa, vamos falar mal da vida de alguém. O que Zaqueu fez? Desistiu de sair. Agora eu vou me sentar. Quero saber, vamos falar alguma fofoca. Eu quero estar a par. E sentou-se. Resumindo a história, ele hoje em dia é um pastor. E a doença, que era estado terminal, simplesmente Deus curou. Hoje nós vamos falar a história de Zaqueu, mas não é fofoca, é história de fato. Só que nós vamos falar no sentido de transformação. Eu não sei quantos vocês têm um costume de analisar as palavras, eu gosto. E na palavra transformação, nós encontramos duas coisas. Nós encontramos o transformar, e o final da palavra transformação tem a palavra ação. Ou seja, não existe um transformar se não existir uma ação. E hoje, a primeira parte de transformar e de agir não vai ser exatamente sobre Zaqueu, vai ser sobre Jesus Cristo, porque a história começa no livro de Lucas, capítulo 19, o verso 1, dizendo o seguinte: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Quando nós, pelo menos eu, quando era novo na fé, que olhava esse nome Jericó, a minha mente sempre voltava para aquele caso lá de Josué. Nós conhecemos a história. E eu pensei que era a mesma cidade. Só que se alguém pensar isso, por favor, tire da mente, porque essa Jericó não tem nada a ver com aquela lá que Josué derrubou, dando os gritos segundo a vontade de Deus. Essa Jericó, ela ficava a cerca de 25 quilômetros de Jerusalém. Jesus Cristo estava passando naquela cidade e é-nos conhecido que em toda a cidade ele alcançou apenas duas pessoas. E aí vem, ainda não vou falar aqui da questão da transformação, mas vem uma coisa de suma importância para a gente. Querido e querida, eu quero que você pense no valor que você tem para Deus. Não importa se numa cidade, se num bairro, numa rua, se na sua casa, se só você for a única pessoa que vai aceitar a palavra de Deus, acredite, Cristo vai se dirigir até você, usando para isso o seu santo e bom Espírito. O teu valor para Deus é imensurável. Para nós termos uma ideia, Cristo não considerou o céu um lugar bom o suficiente se não tivesse vindo aqui, morrer na cruz, ressuscitar e assim abrir as portas dos céus e dar, vou usar esse termo, o direito, através dos méritos dele, o direito de você estar nos céus com ele por toda a eternidade. Alguns anos atrás, eu recebi uma ligação e a pessoa disse assim: telefona para fulano de tal, permita não dizer o nome, porque ela já está com suicídio todo preparado. Só está faltando para ela a coragem. Eu orei a Deus e, meu Deus, coloca as palavras certas em minha boca, porque eu poderia ser o gatilho que ela precisava para praticar o suicídio. E o que que eu fiz? Ou melhor, o que que Deus fez em mim? Eu disse: olha,
comecei a falar com ela sobre o valor que ela tinha para Deus. E eu não sei quantos de vocês acreditam no que eu vou falar, mas vocês sabiam que é uma verdade bíblica, que se tivesse apenas você em todo mundo, só você, que aceitasse o sacrifício de Cristo na cruz, vocês sabiam que ainda assim ele teria vindo morrer por você? Olhe o tamanho do valor seu para Deus. Mas eu disse que era uma verdade bíblica. E aí eu pergunto, e onde que nós podemos provar isso? Na Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 19, o verso 16, capítulo 49, o verso 16, lá nós vamos ver as seguintes palavras, quando diz: Eis que te tenho gravado na palma da minha mão. Os teus muros estão continuamente perante mim. Se nós olharmos o verso anterior, o verso 15, que fala sobre o amor de uma mãe para com o filho, porque diz, ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho, Deus diz, eu todavia não me esquecerei de ti. O verso 15 está falando do amor. E o verso 16 entra com esse pensamento, quando fala do amor de Deus por você e por mim. E observe o detalhe, não está no plural, está no singular. Ele diz, eis que eu tenho você. É uma coisa nominal. Quando você lê esse verso de Isaías, coloca o teu nome lá. Eis que Deus tem a Joana. Eis que tem lá seu esposo Dileno. Eis que tem o Ronald. Coloca o teu nome lá. Deus tem gravado você, ó, na palma da mão. E para quem não se lembra, este é o único sinal nas mãos de Cristo que serão levados por toda a eternidade em referência ao que ele passou neste mundo. Ou seja, Deus nunca, jamais deixará de te amar, porque você é precioso e preciosa aos olhos de Deus. Mas voltando para o verso, quando eu olho que Jesus está passando ali em Jericó, andando pela cidade de Jericó, isso remete para mim à essência de Deus, uma essência de transformação, de transformar e de ação. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, o verso 8, eu não sei quantos dos irmãos vão se lembrar, mas esse verso foi logo após Adão e Eva terem pecado. E o verso vai dizer para você e para mim que quando o homem e a mulher ouviram que Deus estava ali passando, ou seja, andando ali pelo jardim, eles se esconderam. O homem e a mulher haviam acabado de pecar. E Deus, então, caminha em direção ao pecador. Sempre foi assim. É Deus andando em nossa direção. É Deus passando próximo de nós. É Deus dirigindo-se até seus filhos caídos. Deus não queria que o homem pecasse. Deus não criou o homem para pecar. Mas, infelizmente, a verdade é que o homem pecou. E aí vem algo necessário. A maior transformação e a maior ação que já existiu. Para salvar o homem, Deus precisou, então, passar pela primeira e maior transformação. Estela, de que transformação você está falando? Eu não sei quantos vocês se lembram. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, o verso 5 até o verso 8, vai falar para nós sobre Jesus Cristo. E diz que ele não usou como usurpação ser igual a Deus. Aí vai e diz, mas antes esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma humana, a maior transformação. E permitam-me dizer, a mais perigosa. Como assim a mais perigosa? Observemos um Deus que é, segundo o que tem lá em 1 Timóteo 6,16, o único que é imortal, esvazia-se de seu poder e torna-se mortal. Um Deus que, conforme nos é ensinado no livro de Números, que não se cansa, esvazia-se de seu poder e agora se cansa. Fica tão cansado, tão exaurido, que deitado em um barco no meio de uma tempestade, não se acordou. Para conquistar algo, nós temos que entender isso,
tem que existir transformação. O problema de muitos de nós é que nós almejamos conquistar, mas não queremos o transformar. E o transformar que eu falo é aqui, ó. Prova, é o próprio Cristo quando esvazia-se do seu eu e assume a forma humana. E não sei se vocês sabem, Cristo estava passível de erro. Quando eu falo isso, tem pessoas que acham que é uma heresia. Eu digo, quer dizer que Cristo não estava passível de erro? Se ele não estava passível de erro, me diz aí, por que que Satanás o tentou lá no deserto? Ele não tentaria se não houvesse a possibilidade de Cristo errar. Mas glória a Deus que Cristo permaneceu fiel em todo o tempo, em todo o instante que aqui esteve. Mas voltando sobre a questão do verso 1 de Lucas, é Cristo andando em direção a você e a mim. É Cristo transformado e em ação, andando em direção a você e a mim. E é isso a primeira coisa que nós temos que entender. Queremos vida nova? Entenda, tem que haver o transformar e tem que haver o agir. Hoje, mais cedo, aqui no grupo, eu vi e ouvi pessoas falando sobre o desejo de conquistar uma pessoa amada. Lembro-me de alguns anos atrás, uma irmã da igreja pediu para eu falar com um rapaz. E esse rapaz, ele manifestou um desejo grande de arranjar uma mulher para ele. Tinha desejo de casar, queria arranjar uma varoa. Eu comecei então a fazer perguntas, já que é necessário transformações, até para conquistar alguém tem que ter transformação. E eu disse, meu irmão, permita-me fazer umas perguntas antes de fazer a oração. Ele tinha pedido, ore para que Deus mande uma mulher para mim. Eu disse, mas antes de orar, permita-me fazer algumas perguntas. Eu perguntei, você trabalha? Não. Qual a sua idade? 28 anos. Mora sozinho? Com os meus pais. Nunca saiu de casa? Não. Eu comecei a me preocupar. Diga uma coisa, você estuda? Você tem o ensino superior? Não. Tem o ensino médio? Não. Você não trabalha, não estuda, mora com os pais com 28 anos? Eu digo, meu pai do céu, misericórdia. Orar para uma mulher ficar com um homem desse? Eu fiquei preocupado. Eu digo, já sei. Meu irmão, manda uma foto sua, que vai que ele fosse bem afeiçoado, aqueles homens bonitos de encher os olhos. E ele mandou a foto. Chegou, meu pai do céu. Quando eu olhei a foto, eu me lembrei de Isaías 53, o verso 2. Porque lá no final do verso diz, olhamo-lo e não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Eu digo, misericórdia, Senhor. E ainda era um óculos escuro, aqueles espelhado, amarelo. Digo, meu pai do céu, como é que eu vou orar para que Deus mande uma mulher para um homem desse? Eu não orei pedindo isso. Eu orei, Senhor, ajuda esse teu filho, Senhor. Transforma essa pessoa. Muda o seu ser. Não sei se ele arranjou o namorado ou não. Perdi contato com ele. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que muitas vezes nós ficamos só na nossa zona de conforto, almejando mudança, almejando que a transformação aconteça como se fosse num passe de mágica. E isso não acontece. Quer arranjar uma mulher, quer arranjar um varão, um marido? Então, conquiste. Passe assim, não é uma pessoa que se produza dentro, claro, da modéstia cristã. Vai para um salão de beleza, dá um trato, como a gente diz aqui, dá um tapa no visual. Não se conquista sentado dentro de casa esperando, Deus dará, Deus dará. Dá não. Se eu quero, eu tenho que entender isso. Eu preciso começar a transformar aqui dentro. E depois de transformar aqui dentro, transformar a mente, eu preciso sair em ação. Não se chega a uma vitória se não passarmos primeiro pela batalha, se não passarmos primeiro pela luta. Entendamos o seguinte: quanto maior for o nosso desejo, quanto maior for o alvo da nossa conquista, daquilo que eu almejo, maior terá que ser a transformação. Olha o que Cristo quis para si. Ele quis conquistar todo o mundo. Ele quis salvar, ele quer salvar todo mundo. Não à toa,
João 3,16, um verso bem conhecido, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Observe aqui a transformação. O alvo era conquistar todo mundo. Então foi feito o maior sacrifício já visto, já existido na história do universo. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, onipotente, onisciente, transforma-se em um simples ser humano. A nossa mente não consegue se aprofundar em tal ato, porque, primeiro, nós não somos Deus para saber o que é esvaziar-se de si. Mas eu vou tentar aqui dar uma ideia. Alguns anos atrás, em São Paulo, estava acontecendo de pessoas estarem, infelizmente, matando moradores de rua. E um determinado apresentador de televisão, ele resolveu investigar isso. Então, ele, com a sua equipe, fez toda uma produção. Botaram peruca nele, cabelo bem desgrenhado, pintaram o rosto dele assim sujo, colocaram não roupas, mas uns trapos e deram uma manta para ele se cobrir. E ele foi passar a noite na rua, deitado na calçada, para ver se conseguia identificar alguma coisa sobre quem estava matando os mendigos. Observe esse detalhe. Houve uma transformação nesse apresentador? Houve, mas era uma transformação falsa. Ele não tornou-se, de fato, um mendigo. E por isso ele não entendeu o que de fato era ser um morador de rua. Já Cristo, para conquistar-nos, ele de fato tornou-se humano. Ele de fato tornou-se, entre aspas, neste mundo, o mendigo que nós somos. Sentiu na pele aquilo que você e eu sentimos. Ele chorou, ele cansou-se, ele sentiu medo, sentiu angústia. E quando eu falei isso para determinada pessoa, disse: não, Cristo não sentia isso. Eu digo: como não? Antes de entrar no Getsêmani, o que ele disse? A minha alma está angustiada e angustiada até a morte. Ou seja, tudo que você sente, tudo que eu sinto, Cristo já foi um desbravador antes de você e eu. Cristo já sentiu na pele o que você sente e o que eu sinto. E por que isso? Porque desde o começo, lá de Gênesis, Deus vem caminhando e andando. E para quê? Para buscar você e eu. O tempo está acabando, eu quero salientar só mais um ponto dessa transformação. Lá em Gênesis, quando Deus começou a andar pelo Jardim do Éden, diz o texto que Adão e Eva sentiram medo de Deus. E por que sentiram medo? Porque pecaram. E aí vem uma pergunta que eu fiz na igreja, e como foi uma pergunta pessoal, ninguém errou a resposta. Mas ninguém deu a resposta que eu esperava receber. Eu perguntei para a igreja: por que Jesus Cristo nasceu? Por que Cristo nasceu como menino, tornou-se um homem? Por quê? Sabem por quê? Porque quando Deus aproximou-se do homem que estava em pecado, o homem teve medo. Sempre foi assim. Lá no Monte Sinai, quando o povo de Hebreu estava lá na base do monte, e Deus surgiu, o povo teve medo e disse para Moisés: fala tu com ele, não a nós. Eles estavam com medo. Infelizmente, sempre foi Deus andando em direção ao ser humano, e o ser humano sempre se afastando com medo. E aí Cristo agora, ele, homem, começa a caminhar. E por que ele nasceu? Porque ele não queria que você e eu continuássemos tendo medo dele. Ele fez igual a você e a mim, para que nós não mais fugíssemos dele. Então, hoje eu apelo ao teu coração e ao meu. Aceitemos Jesus Cristo caminhando em nossa direção. Aceitemos Cristo caminhando em nossa direção, mesmo ainda nós sendo falhos, cheios de defeitos. Porque essa caminhada que ele faz em nossa direção, ele o faz porque ele já se transformou e ele está agindo para buscar você e a mim. E isso tudo porque ele ama você. Não importa o quão distante eu já fui. Não importa o tipo de pecado que eu já tenha cometido. Hoje é o dia de Cristo andar em direção à tua casa. Hoje é o dia de Cristo andar em direção à tua vida e à minha vida.
Hoje é o dia que Cristo quer salvar a você, ao teu esposo, a tua esposa, aos teus filhos. E eu ouso dizer que hoje nós não devemos mais pedir por transformação, porque esse andar de Cristo já há muito tempo aconteceu. E ao invés de pedir transformação, eu vou pedir para que você, por um instante, seja ousado na fé. E vamos dizer, Senhor, obrigado pela transformação. E se você crer nisso, eu queria orar juntamente com você neste momento, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus oramos a Ti agradecidos por esse Teu amor imensurável por nós. Obrigado, Pai, porque sempre foi o Senhor, nessa transformação que ocorreu, onde Jesus, Deus, torna-se homem e vem para nos buscar e nos salvar. Obrigado porque hoje, Senhor, nesta madrugada nós sabemos que o Senhor está andando agora em direção a cada casa aqui representada, em direção a cada família aqui representada. Então, Senhor Deus, entra na nossa casa, entra na nossa vida, entra no nosso ser, transforma, Pai, em nós aquilo que não podemos transformar. E por aqueles que ainda não te aceitaram, ou por aqueles que um dia já estiveram no teu aprisco de amor, mas hoje estão longe, nós queremos dizer ousadamente, muito obrigado, Pai, pela transformação, pelo milagre na vida dessas pessoas. Obrigado porque pelos olhos da fé, nós já podemos vê-los de volta aos teus braços de amor. Seja com todos nós, Pai. Abençoe ainda esses dias de programação, nesta reunião que estamos tendo aqui. Que teu Espírito Santo sempre seja conosco, nos moldando e nos transformando a cada dia. É o que oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Hoje olhamos só a primeira parte da transformação. Se você quiser olhar ainda mais 2 transformações, mas já não mais em Jesus, em Zaqueu, nós temos ainda 2 madrugadas. Uma transformação vai ser errada. Ou vocês acham que só tem transformação certa? Uma transformação, infelizmente, errada. E a segunda transformação, nós vamos falar sobre uma transformação que é a que Deus espera de você e de mim, em nome de Jesus.